1 Reis, capítulo 17, versículo 17. Então, se você quer acompanhar a série, você perdeu alguma das palavras aí, você pode entrar na plataforma digital aí do YouTube, está lá, disponível para você acompanhar. 1 Reis, capítulo 17, versículo 17. Depois disto, o filho da mulher, dona da casa, adoeceu. E a doença dele se agravou tanto que ele morreu. Então a mulher disse a Elias: o que foi que eu fiz a você, homem de Deus? Você veio aqui para trazer à memória a minha iniquidade e matar o meu filho? Elias respondeu: dê-me o seu filho. Ela tomou dos braços dela, ele tomou dos braços delas, e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo se hospedava. Deitou na sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, por que afligisse também esta viúva com quem me hospedo, matando o filho dela? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, peço-te que restitua a vida a este menino. Olha o 22. O Senhor atendeu à voz de Elias, e a vida foi restituída ao menino. Ele reviveu. Elias tomou o menino, levou-o do quarto até a casa, entregou para a mãe e disse: veja, o seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: agora eu sei que você é homem de Deus e que a palavra do Senhor na sua boca é verdade. Você pode dizer glória a Deus? Levante uma de suas mãos se você consegue, assim, o mais alto que você consegue. Senhor, nós te louvamos e te rendemos graças, porque nessa terça-feira, diante de tantos desafios, de tantas situações, mesmo assim o Senhor nos trouxe neste lugar para ouvirmos a tua voz, para ouvirmos a tua palavra. Fala conosco, não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos ouvir da tua palavra. Se você crê nisso, aplauda Jesus aí o mais alto que você pode. Eu confesso para você que quando Deus gerou no meu coração falar sobre o profeta Elias, eu pensei que seria mais rápido. Eu pensei que com 4 terça-feiras eu falava assim, capítulo 17, 18, 19, e encerrava ali e tal, e já finalizava. Mas era o que eu pensava, não era o que Deus pensava. Hoje a gente entra no quarto culto, né? Posso dizer assim, sobre a vida de Elias. E eu estou só no capítulo 17. E eu fiquei pensando quantas lições tem na Bíblia. Quanta coisa tem no texto. A gente normalmente a gente faz leitura corriqueira. A gente lê por ler. E passa desapercebido de tantos detalhes. O profeta é o Elias, o profeta do Deus vivo. Cada fase que esse homem tem passado, a gente tem se surpreendido com as histórias deste homem. Cada experiência que ele tem vivido na sua trajetória tem sido de grande valor para a nossa vida. É um profeta que sai da região de Tisbe, região de Gileade. Foi preparado num ambiente de pedras, mas ele carregava bálsamo. Deus levanta ele para viver o sobrenatural de Deus. Eu só consigo viver o sobrenatural de Deus quando eu ando, quando eu caminho, quando eu sou dependente, quando eu entrego por completo para Deus. Ser dependente de Deus é literalmente você viver não a sua vontade, mas viver a vontade de Deus. Esse camarada chega até Acabe e dá uma ordem. E a ordem é: não vai chover sobre a terra. Deus direciona ele para o Querite. É um ambiente onde Deus vai arrancar tudo que está sobrando.
Tudo que está passando, Deus tira. Depois de Deus formatar ele no Querite, Deus manda ele para Sarepta. Deus vai ocultar o processo que esse homem vai viver até chegar lá. Querite, ele fica aproximadamente 1 ano. Chega em Sarepta, de acordo com Tiago, a seca durou 3 anos e meio, então os historiadores vão dizer que em Sarepta ele vai ficar 2 anos. Porque se você ler o capítulo 18, o primeiro versículo, você vai descobrir o texto dizendo no 3º ano da seca. Então você faz a conta, ficou 1 ano em Querite, 2 anos em Sarepta. Sarepta é ambiente de refinação, Moisés. Sarepta, Elias vai viver algumas coisas com Deus. A gente aprendeu aqui terça-feira passada e eu só preciso refrescar a sua memória. Em Sarepta, Elias aprende algumas coisas muito importantes. A primeira delas é que a orientação de Deus para a nossa vida, ela sempre vem do céu. E quando Deus te direcionar para algo, você não precisa se preocupar. Você não precisa fazer perguntas o porquê, para quê, como. Não, porque se foi Deus que mandou, vai. Se Deus te colocar em uma situação que aos seus olhos parece difícil, tenha paz no seu coração. Porque se foi Deus que te mandou, descansa. Quando o pastor Samuel chamou eu na sede e disse para mim assim: o bispo acordou hoje com o seu nome para levar para o Ana Lúcia. Você conhece a igreja do Ana Lúcia? Eu disse não, e não conhecia. Ele disse: a igreja só tem patrimônio. Ela não tem crente, não tem renda, ela não tem nada. Aí ele disse assim, ele é acostumado a almoçar todos os dias com a pastora Cleoni, então da meio-dia ele sai da sede e vai embora almoçar. Isso já era 12:20, ele já tinha ficado 20 minutos a mais. Não se faz isso. O que ele fez comigo? Ele disse assim: pastor Alisson, eu vou para casa almoçar porque minha esposa está com o almoço pronto. Você tem até 1h30 para me ligar, para dar a resposta, se você aceita. Eu lembro que eu saí da sede, era o prédio antigo, agora está em reforma. Eu desci a escada, liguei para a pastora, ela estava trabalhando, ela atendeu, eu disse para ela: tem uma notícia para te dar. E ela: o quê? O bispo ofereceu uma igreja para a gente. Ela começou a chorar e disse: amor, e aí? Eu falei: eu não conheço nada. Eu vim aqui na porta, olhei, liguei para ela de novo e disse: amor. Ela disse: o que você decidir, está decidido. Quando eu peguei o telefone para ligar para o pastor Samuel para dar a resposta, eu disse essa frase para ele. Eu disse: se Deus mandou e está usando o bispo para me enviar, eu tenho paz no meu coração para ir, porque eu sei que Deus tem algo naquele lugar. Eu não sei o que me esperava, não sei o que tinha para acontecer aqui, mas quando Deus determina um lugar para você ir, se você tem paz no coração, pode ir, porque Deus vai sustentar você. Se Deus mandar você abrir um negócio, pode abrir, que Ele vai cuidar. Eu estou liberando isso aqui para alguém. Se Deus determinar alguma coisa para você fazer, descanse o seu coração, porque Deus vai fazer. Quando Elias vai para o Querite, a primeira impressão geralmente é a que mais marca, né? Os primeiros dias geralmente são os mais difíceis. Quando Elias chega em Sarepta, você lembra da cena? Ele encontra uma mulher viúva apanhando lenha. E o que ela tem em casa não dá nem para ela nem para o filho. Talvez a sua primeira impressão quando você vê algo que Deus determinou para a sua vida, te faz querer voltar, te faz querer retroceder, abandonar, jogar a toalha. Mas não faça isso, sabe por quê? Porque o inimigo das nossas almas, ele adora tirar você da rota. O inimigo das nossas almas, ele adora tirar você do propósito, do caminho, da direção, te desencorajar, fazer você desistir, colocar coisa na tua cabeça. Só que essa noite, o céu está dizendo para algumas pessoas nessa terça-feira: se foi Deus que determinou para você, Ele vai gerar paz no seu coração, Ele vai gerar tranquilidade na tua alma, e você vai conseguir avançar daquilo que Deus tem reservado. Terceira coisa que Elias vai viver em Sarepta. Eu falei isso aqui, eu quero repetir essa frase. As promessas de Deus na minha vida e na sua vida estão condicionadas a uma palavra. Diga comigo: obediência. Diga mais alto: obediência. Não tem como você viver promessa de Deus se você não for um crente obediente.
A fé gera obediência, a obediência ativa o milagre. Então escute, uma promessa para ela ser cumprida na tua casa, na tua vida. Eu estou liberando porque eu estou sentindo Deus. A minha carne está arrupiada aqui em cima desse altar para dizer isso para algumas pessoas. Uma promessa cumprida geralmente é resultado da sua obediência. Quando você obedece a Deus, as cortinas do céu se abrem e a promessa dele se cumpre na sua vida. Isso foi o que aprendemos terça. Só que hoje a pancada vai ser maior. Porque olha como é que começa o texto, Gustavo. Versículo 17. Depois disto. Depois do quê? Depois do quê? Não, diga mais alto. Depois do quê? Disto o quê? O texto. Depois disto o quê? Depois disto o quê? Mas depois do quê? O filho morre. Depois que a casa tem azeite, depois que a casa tem farinha, depois que a casa tem multiplicação, depois que a casa é ambiente de milagre, depois que a casa tem tanta coisa boa, o profeta chega e dá instrução para ela. Qual é a instrução do profeta? Faz primeiro para mim, porque da farinha da panela e da botija do azeite não faltará. Enquanto ainda estiver seca, na sua casa vai ter. Pode estar seca, pode estar sem chuva, pode estar tudo, mas na sua casa não vai faltar. É o profeta quem disse: se você obedecer o que eu estou dizendo, na sua casa não vai faltar nada. Essa casa está vivendo milagres, essa casa está vivendo provisão, essa casa tem abundância, essa casa tem tudo. Aí o profeta chega para ela e diz: tem mais uma coisa, minha senhora. O quê? Deus mandou você construir um quarto para me morar. Porque a única casa que tem provisão é aqui. E se Deus falou que era para mim vir para cá aqui, você vai me sustentar, eu não posso morar em outro lugar, eu tenho que morar aqui. Olha o que está acontecendo. Ele chega e diz assim: faz primeiro para mim e na sua casa não vai faltar. Ok? Beleza. Ela vai e faz. Quando ela começa a fazer para ele e o milagre da multiplicação da casa dela começa a acontecer, o profeta chega para ela e diz: só que Deus me falou lá no Querite que você vai sustentar a minha vida. Então eu preciso morar aqui. Lembra do profeta Eliseu? O sucessor de Elias? Lembra que a sunamita construiu um quarto para ele morar? Então era normal naquela época as pessoas construírem quartos ou terem quartos na sua casa para que o profeta fosse sustentado. Então, Mateus, se antes do profeta morar já tinha azeite e farinha em abundância, por causa da palavra que ele liberou, imagine ele morando agora. O profeta mora lá dentro da casa dela. O profeta tem um quarto. O profeta tem uma cama, tem uma mesa, tem um candeeiro, tem uma cadeira. Aí põe o tema de hoje. Aí a gente lembra dessa frase aqui, ó. Quando a fé é provada no vale da dor. Por quê, pastor? Porque essa casa tem milagre. Essa casa tem provisão. Tem profeta de Deus dentro da casa. Pegou? Tem milagre, tem provisão, tem abundância e tem o profeta dentro da casa. Aí olha o versículo 17. Depois dela ter tudo isso dentro de casa, provisão, milagre, abundância, o profeta, o filho dela adoece e morre. Eu anotei aqui algumas lições para você anotar aí se você quiser. E a primeira delas é isso aqui, ó. Deus não vai te livrar das experiências que você tem que passar. Vou de novo.
Deus não vai te livrar das experiências que você tem que passar. O profeta Elias dormia dentro dessa casa. Na verdade, ele morava nessa casa. Era sustentado por esta viúva. Só que Deus está dizendo para ele assim: Elias, eu disse para você que não ia faltar sustento para você. Mas eu não te disse que eu ia te poupar de passar por algumas experiências. E aí, isso aqui me fez pensar um pouco. Porque Deus não vai nos livrar das experiências que a gente precisa ter na vida. As experiências sempre vêm antes dos resultados. Deus permite você e eu passarmos por experiências para colhermos frutos lá na frente. Por que eu disse aqui agora há pouco? Eu disse ali para o Getúlio: eu vou montar um projeto, a igreja está pequena. É experiência. Porque quando eu estiver lá na frente, com o resultado estiver grande, alguém vai falar: Caio, chegou agora? Não. A gente está vivendo experiência aqui. Você consegue entender isso? Não tem como você... Ei, escute! Não tem como você crescer, pastor Wellington, sem passar por dificuldade. Porque são as dificuldades, Carlinho, que vai gerar experiência para você. E é através dessas experiências que você vai começar a ter novas perspectivas diferentes sobre a vida. E aí você vai começar a não viver mais teoria, mas você vai começar a viver prática. Nessa terça-feira, Deus está dizendo para algumas pessoas: eu não vou te livrar de algumas experiências, porque é nessas experiências que eu vou moldar o teu caráter, que eu vou moldar a tua vida, que eu vou lapidar você. Mas lá na frente, você vai olhar e vai dizer: valeu a pena toda a experiência, valeu a pena todos os passos, valeu a pena todas as dores, valeu a pena todas as dificuldades, porque eu estou me tornando alguém melhor. A provisão de Deus não nos isenta das provações. Você pode dizer isso para pelo menos umas 3 pessoas? A provisão de Deus não nos isenta das provações. Segunda coisa, a presença de Deus não é sinônimo de ausência de obstáculos. Nessa casa tem azeite, Chalene. Nessa casa tem farinha. Nessa casa tem profeta. Mas está faltando saúde. Apesar de fazer tudo certo, parece que tem algo errado nessa casa. Porque a doença chegou e foi bem rápido, hein? O menino adoece e já morre. Vê se a sua vida se encaixa assim. Uma área da sua vida está bombando, tudo dando certo, mas uma outra está capengando, está arrastando. Não é assim. Às vezes você está com a vida financeira top, mas a saúde está ruim. Às vezes você está com a saúde bem, mas o casamento está em crise. Pastor, e eu que estou com tudo petecado? Aí, irmão. Jesus. Deixa eu te falar. Nossa vida, ela é sazonal. A gente tem que parar com essa teoria de achar que nós não passamos por problemas. Os menininhos aqui, a galera da teologia. Existem alguns teólogos por aí. Kennedy Hagin, Rebecca Brower, Neuza Tioca, T.L. Osborne, que aplicaram uma teologia chamada teologia da prosperidade. E a teologia da prosperidade dizem que se o indivíduo serve a Deus, ele não pode ficar doente, ele não pode passar por problema, ele não pode passar por luta. Isso é uma mentira, é uma teologia que inventaram. Eliseu, que é o sucessor de Elias, ele não morre de velhice, ele morre porque estava doente. É uma teologia distorcida, porque eles pregam, esses teólogos, que se você estiver em Deus, se você estiver na casa de Deus, se você estiver servindo a Deus, se você estiver fazendo tudo, você não enfrenta problemas. Isso é uma teologia triunfalista. Só que a teologia bíblica não é isso. Sabe o que a teologia bíblica ensina? É ali, ó. Deus não vai te poupar de passar pelo vale da dor. Deus não vai te poupar de passar pelo vale da sombra da morte.
Só que ele está dizendo, ainda que você passe pelo vale da dor, eu estarei com você. Alguém levantou a mão, eu vou liberar. Ele está dizendo, mesmo que você enfrente o vale da dor, mesmo que você enfrente o vale da decepção, mesmo que você enfrente o vale da dificuldade, eu estarei com você. Não existe isso de achar que eu sou crente e eu não vou passar problemas. Passa. O Paulo, que está lá pregando, tem um jovem por nome de Eudes sentado na janela. O menino está lá, ele cai lá de cima, morre. Paulo para de pregar, vai lá, abraça o menino e o menino ressuscita. Paulo tem autoridade de Deus para abraçar alguém e o menino ressuscitar. Mas o mesmo Paulo, que tem um jovem pregador que ele escreveu uma carta pastoral para ele chamado Timóteo, está doente, mas ele não ora. Ele só fala, toma uns remédios aí. O que é isso, pastor? É que existem coisas que não são manipulação, são vontade do céu. O que Deus está ensinando para Paulo, está ensinando para Elias aqui é, você e eu não temos poder para manipular o sagrado de Deus. Não é você que define o que vai acontecer na sua vida. Não é você que define a forma como as coisas vão acontecer. Não é você quem determina, é o Deus Todo-Poderoso. Aí eu fico impressionado, Ângelo, como alguns crentes às vezes têm coragem de pegar Deus e dizer assim, Deus, eu vou te colocar na parede. Aí eu fico pensando, que tamanho de parede é essa que você vai colocar Deus? Não, Deus, eu vou te colocar na parede, porque se o Senhor não fizer, se o Senhor não abrir a porta, se o Senhor não mudar, se o Senhor não fazer isso, se Ele não fizer, o que você vai fazer? Porque você pode bater cabeça, você pode fazer um monte de coisa, e Ele vai continuar sendo Deus. Ele é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Pai da eternidade, e Ele é o Deus Todo-Poderoso. Elias está em Sarepta e Deus está dizendo para ele assim, ei, eu te mandei para o Querite, eu te mandei para Sarepta, eu arranquei tudo que tinha que arrancar em você, eu estou refinando você, e eu tenho uma coisa para te dizer, Elias, o que é? Podem até as coisas fugir do seu controle, mas não fogem do controle do Deus Todo-Poderoso. Eu vou liberar uma palavra para alguém aqui nessa terça-feira. Deus não nos promete ausência de dor, mas Ele promete sua presença no meio da dor. Alguém levantou a mão. Milagres passados não blinda ninguém das crises futuras. Você não deve se surpreender quando a sua fé for testada. O fato de Deus ter agido ontem não significa que hoje você não vai enfrentar lágrimas. E aí, pastor, Deus está cuidando de você no meio da dor, no meio da tempestade. Pega na mão de alguém aí, porque eu estou sentindo Deus nessa palavra. Segure na mão dessa mulher, segure na mão desse homem e diga para ele: Deus está com você no meio da dor, Deus está com você no meio dessa crise. Diga mais alto: Deus está com você no meio dessa tempestade. Deus está com você. Você tem 30 segundos para adorar Ele aí? Agora, vamos observar algumas coisas que vai acontecer aqui agora. Porque o problema chegou, sim ou não? Sim ou não? Ok. Aí vamos ver como que a mulher vai reagir. Olha o versículo 18. Então uma mulher disse a Elias. Quem disse? Quem disse? A mulher. O que foi que eu fiz a você, homem de Deus? Você veio aqui para trazer memória à minha, diga comigo, iniquidade. Diga mais alto, iniquidade. Olha o que essa mulher está dizendo. O filho morre nas mãos dela. Ela chama o profeta e diz para ele: o que eu fiz com você para você trazer, olha o texto, a memória. O que é memória? Lembranças das minhas iniquidades.
Enquanto ela tem azeite e enquanto ela tem farinha em casa, ela não percebe que tem iniquidade. Enquanto está tudo funcionando lá na casa, a gente não percebe os erros. Enquanto está tudo dando certo lá na nossa casa, a gente não percebe o problema. Enquanto as coisas estão andando tudo favorável, a gente não percebe os nossos erros, as nossas deformidades, as nossas falhas. A gente só começa a perceber as coisas quando o vento chega, quando a tempestade chega, quando a figueira balança. Aí a gente começa a perceber como está a realidade da nossa vida. Porque a primeira coisa, a primeira reação que essa mulher vai ter é que as perdas, ela tem o poder de revelar quem somos. Diga comigo, as perdas têm o poder de revelar quem somos. Por quê? Porque enquanto tem farinha e azeite, está tudo bem. Mas quando ela tem um problema agora, que o filho dela morre, agora vai revelar quem ela é. Aí olha o que ela diz. Ela aponta o dedo para o profeta e diz: você veio trazer à memória toda a minha iniquidade. O que ela está dizendo, pastor? Ela está dizendo assim: você veio revelar o meu pecado da iniquidade. Aí vamos entender o que é iniquidade, pastor? A palavra iniquidade no hebraico é avon. Avon traz a ideia de depravação, culpa, consequência, permanecer. Essa é a ideia da palavra iniquidade. E o que é a palavra pecar ou pecado? A palavra pecar ou pecado no grego traz a ideia de errar o alvo. E ela vem de anomia, que é viver sem limite. Então preste bem atenção. O Alisson, eu devo ter pecado hoje umas 10 vezes que eu estou lembrando. Seja consciente ou inconsciente. O problema não é você pecar. O que eu não posso é aceitar viver uma vida de pecado. Porque quando eu aceito viver uma vida de pecado, já não é mais pecado, é iniquidade. Vou repetir, nós estamos num culto de palavra. O problema não é você pecar, Luana. O problema não é você pecar, pastor Betuel. É você querer viver a vida de pecado. Porque viver a vida de pecado se torna uma iniquidade. Aí vamos de Bíblia. Isaías capítulo 59, versículo 2. Abra aí tua Bíblia aí, folheia ela aí, pega ela aí. Olha aí. Porque quando você peca, olha lá o que acontece. A iniquidade. Mas as iniquidades que vocês fazem separarão vocês e o Deus Todo-Poderoso. Aí não sou eu. Vai para o texto. Mateus 24 e 12. Não é eu. Olha quem está dizendo, é Jesus. E aqui está maldade, mas é iniquidade. Jesus disse: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará. A iniquidade endurece o coração, destrói a comunhão. Eu vou te dar alguns exemplos, só para você entender o que é iniquidade. Presta atenção. Quando você se acostuma com a prática de alguma coisa, por exemplo, os psicólogos vão dizer, e ali tem uma futura psicóloga ali sentada, permita-me falar dessa forma. Os psicólogos vão dizer que quando um indivíduo mata intencionalmente alguém, isso vai gerar um trauma. Esse trauma vai corroer ele por alguns dias e noites. Só que quando ele matar pela segunda vez, já não tem trauma mais. Já se tornou uma iniquidade. Vou te dar um segundo exemplo. Não levanta a mão para não ficar com vergonha. Você já teve chulé? Você teve chulé, minha irmã? Meu irmão, aí você já passou minâncora, você já passou limão,
Ah, passou o diabo nesse pé para ver se essa coisa acaba. Mas não resolveu. Você tem 5 sentidos: tato, paladar, olfato, audição e visão. O olfato, ele já começou a acostumar tanto com o cheiro do chulé, que já não faz mais. Você já teve algum problema assim, aqui assim nas as axilas? O famoso CC? Às vezes alguém levanta a mão. Só que ela se acostuma com o mau cheiro. Ela se acostuma com o mau cheiro. Se acostuma com o chulé. O que é isso, pastor? Iniquidade. Se acostuma com o pecado. Se acostuma com a vida de fornicação. Se acostuma com o adultério. Se acostuma com a bebida. E vai se acostumando. Você começa a se acostumar tanto com essa vida. Deixa eu te dar um exemplo. Entenda o que eu vou te falar. Já passou em sinal vermelho? Pois é. Você vai se acostumando tanto em passar no sinal vermelho, que uma hora, uma carreta te pega. Pastor, mas o senhor está... Não, entenda bem o que eu estou querendo dizer. Uma carreta te pega. Sabe o que é isso? É porque o diabo coloca na sua cabeça. Pode fazer, não dá problema. Faz, não tem consequência. Pode adulterar, não vai ter problema. Pode mentir, não tem problema. Pode roubar, pode fazer as coisas. Não vai. O diabo fica colocando. Só que uma hora, a graça de Deus te alcança. Esse é o problema. Porque essa mulher dentro de casa vive uma vida de iniquidade. E para a iniquidade aparecer, o menino teve que morrer. Aí quando o menino morre, ela chega para o profeta e diz: tu veio trazer o meu pecado agora? Ele diz: pois é, agora nós vamos tratar o teu pecado. É por isso que às vezes Deus aperta algumas coisas na nossa vida. Tem hora, irmão. Mas, posso falar? Tem hora que se você não for exposto, você não muda. Tem hora que se você não for exposto e todo mundo saber, você não muda. Então a primeira reação da viúva de Sarepta é: as perdas têm o poder de revelar quem somos. A segunda, olha o texto. Aí agora aperta mais um pouquinho. Porque a primeira, olha o que ela diz: você veio trazer à memória a minha iniquidade. Aí ela olha para o profeta, o que ela diz? E matar o meu filho. Ela está falando para ele: aqui em casa a gente tem iniquidade, eu peco. Segunda coisa, a reação dela: culpabilidade. Mas trazendo para os dias de hoje, diga comigo: vitimismo. Essa mulher está atribuindo a morte do seu filho ao profeta. Cá para nós, só para nós, só para quem veio hoje. É sempre mais fácil se vitimizar do que assumir a responsabilidade. Existem tantas pessoas que se vitimizam tanto, que ela acaba criando na mente das pessoas, ela consegue convencer todo mundo que ela está errada, ou perdão, que ela está certa e que o outro está errado. Porque o vitimista é assim, mano. Todo vitimista, ele tem o poder de manipular a mente das pessoas. Ela está olhando para o profeta e está dizendo: a culpa do meu filho ter morrido é sua. Essa mulher está me apresentando 2 problemas. Quantos problemas? Quantos problemas? Diga comigo: iniquidade e vitimismo. Essa mulher tinha esquecido de um detalhe, Ginaí. Se não fosse o profeta que chegasse lá, ela estava morta e o filho. Porque quando o profeta chega, que ela está pegando o graveto, o que ela diz? Eu não tenho nada lá em casa, o que eu tenho é para fazer uma refeição, comer e morrer. Mas quando o profeta chega, o profeta trouxe vida para aquela casa. O profeta trouxe restauração, trouxe saúde, trouxe amor.
trouxe recomeço para aquela casa. Só que agora o filho morre, ela está apontando o dedo para o profeta e está dizendo: a culpa da morte é sua. Pastor, o que é vitimismo? É uma atitude obsessiva para se fazer de vítima. Sempre será mais fácil culpar os outros pelos meus fracassos. Eu vou dizer isso aqui, pelo amor de Jesus Cristo, nessa terça-feira. Pare de culpar os outros pelos seus fracassos pessoal. Para de culpar o teu esposo, para de culpar teu esposo, o teu filho, a tua mãe, a igreja, o trabalho, as pessoas que estão ao seu redor, teu sogro, tua sogra, a casa. Para de culpar os outros e assuma e diz: eu sou culpado. Esse negócio de vitimismo não começou agora não. Esse negócio de vitimismo não começou na época dos gregos, do Babilônia. Não. Sabe quando começou esse negócio de vitimismo? Gênesis capítulo 3. O primeiro indivíduo que se fez de vitimista chama-se Adão. Deus estabelece para esse camarada chamado Adão, pastor Jonathan, governar, cuidar, cultivar. É a responsabilidade dele. Aí depois que eles pecam, come do fruto, faz toda a bagunça, Deus decide: eu vou lá na terra conversar com Adão. Vamos lá. Eu dei umas ordens para ele. Aí olha o texto. Quando Deus chega para conversar com Adão, versículo 12. Adão, o que está acontecendo, meu filho? Por que vocês fez isso? A mulher, é culpa dela. É vitimista, não é? Porque a ordem de Deus foi o quê? Cultiva, guarda, a responsabilidade é sua. Só que quando Deus chega, porque é muito mais fácil eu transferir a culpa para alguém do que assumir o meu erro. Quer ver? Vou te contar um negócio aqui, porque todo mundo aqui, todo mundo que está aqui já congregou em outra igreja. Todo mundo aqui. Eu nunca vi alguém chegar num gabinete do pastor e dizer assim: pastor, eu saí da outra igreja, mas a outra igreja era uma bênção. O ruim é eu, pastor. Eu que sou ruim. Lá só tem gente boa, mas eu... Não, mas é sempre ao contrário, não é? A igreja não presta, o pastor não presta, não sei o quê. Eu sou bom. Adão! O quê? Vai, Adão, você comeu? A culpa é dela. Foi ela. Só que ele esqueceu de um detalhe, Nando. A Eva saiu de onde? Esse é o problema. Ele só estava denunciando aquilo que estava dentro dele. Então escute isso aqui para você entender. O seu vitimismo só revela o que está dentro de você. Aí, Deus vai conversar com a Eva. Eva! O que você comeu? Aí a culpa é da serpente. Irmão, pelo amor de Deus, para com esse negócio de ficar procurando culpado pelos seus erros, pelos seus fracassos. Assuma. Eu errei, pastor. Eu errei, meu marido. Eu errei, minha esposa. Eu errei. Aí depois de Adão se vitimizar, Eva se vitimizar, a serpente se vitimizar. Eu não vou ler porque vai demorar, mas depois você lê com calma. Gênesis 3, 14 ao 20. Deus vai sentenciar tudinho. Mas olha o 21. 14 e 21, 3 e 21. Olha o texto. 21 não, 23. Por isso, Deus o lançou fora. Quando você não assume os seus erros, você é expulso do lugar que você está. Você pode dizer isso para alguém? Mas olha bem no olho dele e diga: quando você não assume os seus erros. Não, diga mais alto: quando você não assume os seus erros, você é expulso do seu lugar. Pare com essa síndrome de vitimismo. A viúva de Sarepta tem síndrome do vitimismo. Deixa eu te dar um conselho. Cuidado com as pessoas que você tem colocado dentro da sua casa. Cuidado com as pessoas que você tem colocado dentro do seu lar, perto de você. Porque todo vitimista, ele é silencioso. Ele não grita, ele não esbraveja,
mas ele te convence. Ele não é culpado, mas você é culpado. Aí, vamos trazer para os dias de hoje. Jesus vai contar uma parábola chamada parábola dos talentos. Lembra dela? Para um ele deu 5, para outro ele deu 2 e para outro ele deu 1. O de 5 foi e multiplicou para 10. O de 2 foi e multiplicou para 4. O de 1 fez o quê? Enterrou. Quando o Senhor chega para cobrar, o que ele diz? Eu não multipliquei, por quê? Por que você não multiplicou? Porque o Senhor é culpado. Ele não assume que ele não teve capacidade, mas todos os 3 que pegou talento tinham capacidade, porque o texto diz assim: e Deus deu a cada um deles segundo a sua capacidade. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Você vai prestar conta diante de Deus de tudo aquilo que Deus te entregou. Então deixa eu te falar uma coisa. Se o teu patrão, se o teu pastor, se o teu líder te cobra alguma coisa e você joga assim, eu não... É mais fácil falar que não quer fazer. E para mim encerrar, tem muita coisa, mas não vai dar tempo. Olha o 19. Elias respondeu: me deu o seu filho. Tomou nos braços. Leva para onde? Para cima. Elias não retrucou. Elias não rebateu. Elias não aumentou a voz. Ia adiantar alguma coisa? Não. O que ele fez? E agora? Leva para cima. Eu posso liberar uma palavra para alguém aqui nessa terça-feira? Eu tenho uma palavra para alguém. Eu não sei o que morreu na tua vida. Eu não sei o que está acabado na tua vida. Eu não sei o que está doendo. Eu não sei o que está te incomodando. Eu não sei o que está impedindo você avançar. Mas essa noite, assim diz o Senhor para algumas pessoas nessa casa. Deus está dizendo: tira das tuas mãos e leve para o andar de cima. Qual é o andar de cima, pastor? É porque tem um andar acima e tem alguém pronto para resolver as coisas. Tem coisas, pastor Jonathan, que não resolve no mundo natural. Precisa ir para um nível mais alto. E não é todo mundo que está preparado para isso não. Mas eu vou dizer para algumas pessoas: na minha e na sua vida existe um nível natural, mas existe um nível espiritual. Nessa terça-feira Deus está dizendo para algumas pessoas: quer que algumas coisas volte a funcionar na tua vida? Tira dos seus braços e coloca nos braços dele, porque tem um nível espiritual mais alto. A ordem do céu para alguém nessa terça-feira é: traz a sua guerra para o alto. Traz a sua luz. Oh glória, eu estou sentindo Deus aqui. Tem alguém de mão levantada? Eu vou repetir. A ordem de Deus é: essa guerra não é para ser lutada embaixo, é no alto. Eleve o teu nível, aumente o teu nível, porque quanto mais for aumentar o teu nível, mais você vai ter algo com Deus. Eu encontrei o bem mais precioso. Escute. Olha o texto. Ele levou o menino para cima, levou no seu quarto e colocou o menino aonde? Diga mais alto. Onde ele colocou o menino? Diga comigo: cama. Cama fala de duas coisas. A cama, ela vai representar duas coisas na nossa vida: descanso e intimidade. Cama representa o quê? Descanso, intimidade. Sabe quando é que as coisas vão voltar a funcionar na tua vida? Quando você descansar e voltar a ter intimidade com Deus. Tem alguém que recebe isso aqui nessa terça-feira? Eu estou liberando, eu estou cheio de Deus para dizer isso aqui. É para mim e para você essa palavra. É para quem veio essa terça-feira. Sabe quando que as coisas vão voltar a funcionar? Quando você descansar, elevar o nível e voltar a ter intimidade com Deus Todo-Poderoso. Porque se você tem intimidade com Ele, as coisas funcionam na sua vida. Pastor, Maria, que estava aos teus pés e disseste a ela: essa é a boa parte.
comigo, quarto. Diga mais alto, quarto. Lugar de intimidade. Presta atenção. Você precisa ter esse lugar. A pergunta nessa terça-feira é: quando as tragédias chegam na tua vida, quando as tempestades chegam, quando os problemas chegam, para onde você leva eles? Pro vizinho? Pro fofoqueiro? Pro Instagram? Pro Orkut? Pro grupo no WhatsApp? Ou você é como o profeta? A mãe está aqui, está revelando a minha iniquidade, e a culpa é tua. Irmão, tem meu filho pensando isso aqui hoje à tarde, falando: gente, como é que esse homem é de Deus assim? Porque ele não retruca a mulher, ele só diz. Aí ele sobe, vai para o quarto, põe o menino na cama. Mas presta atenção, lê a Bíblia. Você conhece a Bíblia melhor do que eu. Até aqui nunca ninguém tinha ressuscitado ainda. Não tinha manual, não tinha relatório, não tinha receita. Aí olha o texto, versículo 20. Olha o texto. Ele clamou ao Senhor. Ele vai orar. Ele vai o quê? Ele vai o quê? Mas ele vai orar por algo que ele não sabe. Ele nunca tinha ouvido falar de ressuscitar. Ninguém nunca tinha sido ressuscitado até agora. Enoque andou com Deus, mas não morreu. Então não tem nenhum texto, não tinha nada que desse amparo para ele falar assim: se eu levar para o quarto, porque o sucessor dele, o Eliseu, aí ok, porque sabia dele, mas ele não tem ninguém. Mas aí ele começa a orar. Eu gosto disso aqui, porque a gente precisa ter um lugar de oração para justamente a gente levar os problemas. E enquanto ele está orando, verso 22, e estendendo 3 vezes o menino, 21, clamou ao Senhor e disse: restitua a vida deste menino. Aí olha o versículo 22. E o Senhor atendeu a voz de Elias. Eu vou liberar para quem acredita nisso aqui nessa terça-feira. Nos momentos de maiores crises da sua vida, Deus está pronto para te ouvir. Curve a tua cabeça, porque eu estou recebendo algo do céu para liberar para algumas pessoas. Nos momentos de maiores crises, nos momentos de maiores dores, quando você pensa que a sua vida está gelada, está fria, as coisas estão mortas, estão paralisadas, assim diz o Senhor para você: eu estou ouvindo o teu clamor, eu estou ouvindo o teu gemido, e eu tenho uma resposta para a tua vida. Eu vou liberar para quem acredita. Haverá resposta de Deus para o teu clamor, haverá resposta de Deus para a tua lágrima, haverá resposta de Deus para a tua entrega. Se você está entendendo isso aqui, abra a tua boca para adorar, vai, porque Deus está dizendo: eu ouço a tua oração. Eu ouço, eu ouço, eu ouço, eu ouço. O Senhor atendeu a voz de Elias. Aí olha para mim encerrar. Olha o texto. Olha o texto, pastor Jonathan, versículo 23. Ele pega o menino do quarto, chega na casa, eu imagino na área, na sala, em algum lugar. Tá vendo o teu menino? Tá vivo. Sabe o que ele não faz, Pamela? Tá vendo aí? Eu que fiz. Tá vendo aí? Eu que fiz. Eu orei. Não. Tá aí o menino. Tá vivo. Mas aqui eu encerro com isso aqui. Eu quero que você vai com essa palavra na mente. Aí olha o versículo 24, o último. Então
disse a Elias: agora? Mas glória assim. Então a mulher disse a Elias: agora? Eu sei que você é um homem de agora? Agora? Vai ter horas que algumas coisas talvez vai ter que morrer para você reconhecer a autoridade de alguém. Sabe qual é o problema dessa mulher? A terceira reação dela. Diga comigo: ingratidão e incredulidade. Como é que você caminha com pessoas ingratas e incrédulas? O profeta está na casa dessa mulher. A mulher estava morrendo. Ele chega e diz para ela: faz, que você vai viver colheita. Ela está vivendo colheita por causa da palavra de Deus que foi liberada através do profeta. Olhe para mim. Aprenda a ser grato. Às vezes alguém sobe aqui nesse púlpito, prega, a palavra falou com você, seja grato. Mandou uma mensagem: ô pastor Jonathan, palavra abençoada, aquela que você pregou, falou demais comigo. Ô pastor Cleito, aquela oração que o senhor fez aquele dia falou comigo, eu fui curado aquele dia. Aprenda a ser grato. Alguém que estendeu a mão para você, seja grato. Por quê, pastor? Porque a gente precisa aprender a plantar, a tratar bem as pessoas. Só que ela era incrédula também. Não espere a morte chegar para você reconhecer algumas coisas. Tem pessoas que já foram abençoadas através da tua oração, sabia? Tem pessoas que já foram alcançadas através de você. Só que eu encerro te contando. Deus vai mudar a história. Você vai voltar a contar o teu testemunho, não o testemunho dos outros. Porque essa mulher agora, se alguém chega em Sarepta, ela não vai contar o testemunho de fora, ela vai contar de dentro. Deus restituiu a minha casa. Deus restaurou a saúde do meu filho. Deus trouxe vida lá em casa. Levante a mão direita o mais alto que você consegue. Levante a esquerda se você consegue. Levanta as duas. Segura o mais alto que você consegue. Eu quero liberar uma palavra. Deus vai nos permitir passarmos por tempestade. Deus vai permitir ventos. Deus vai permitir tempestades, ventos, experiências. Mas isso é só para você ter testemunho para contar. Assim diz o Senhor para essa igreja: você não vai contar o testemunho dos outros, você vai contar o teu testemunho, o teu milagre, a tua experiência. Você vai poder abrir a boca e dizer: aconteceu comigo.